O diagnóstico de patologia em uma construção é uma etapa muito importante do trabalho. Seu principal objetivo é identificar todas as possíveis irregularidades da obra e adotar as medidas corretivas. Claro que esse estudo tem que ser feito por um profissional técnico da área, porque só ele vai conseguir inspecionar todos os itens de maneira correta e garantir o reparo adequado. Mas quem está participando do Notícias do Bem para explicar esse assunto para a gente é o engenheiro civil Renato Saad. Renato, seja bem-vindo, obrigado pela sua disponibilidade em nos atender, em estar com a gente aqui no Notícias do Bem. É algo que a maioria das pessoas não conhece, na verdade, é um trabalho pouco conhecido ainda, a gente pode dizer. Tudo bem, Roberto? Eu estou com um probleminha de som aqui. Na hora que o Henrique ligou, ele entrou no meu fone aqui do meu celular. Mas vamos lá, eu vou tentar ouvir você aqui, mas tudo bem. Eu estou bem, como é que você está? Tudo certo, eu queria que você começasse comentando para a gente então a respeito desse trabalho, né? Um trabalho pouco conhecido. Sim, é uma área diferente, né? A gente chama de patologia das construções, né? Onde a gente associa a medicina, fica mais fácil para entender, porque do corpo humano a gente cuida, né? A gente nasce, envelhece, cresce, né? Cresce, envelhece, fica doente, né, e morre, né? E as construções também são assim. Por muitos anos a gente acreditou que as construções seriam eternas, mas não é verdade, né? E então surgiu na década de 60, década de 50, 60, surgiu o perfil de um engenheiro que cuida das construções que estavam envelhecendo, né? Então a gente tem esse cuidado aí de diagnosticar e com o diagnóstico correto dar a terapia adequada, né? Então a gente usa termos da medicina, inclusive a gente associa alguns elementos como a estrutura, a pele como os revestimentos, a estrutura como os ossos, né? As instalações como os nervos, as tubulações como a nossa corrente sanguínea. Então, existe alguma forma de identificar, até para o leigo entender, que as nossas obras, nossas construções, elas passam por esse significado talvez um pouco mais palatável, vamos dizer assim. E assim como nosso corpo está exposto, né, ele fica exposto ao tempo e tem situações de exposição muito intensas algumas vezes, como regiões industriais, São Paulo, que é uma região onde nós estamos aqui, é muito poluída, nós temos situação de exposição ao mar, maresia, sal, né? Então as nossas obras elas são projetadas para suportar essa situação de exposição. E com isso também a importância da manutenção, do cuidado ao longo dos anos, né? Renato, conta uma coisa pra gente. Esse trabalho é feito a partir de que momento na obra? Ele é feito a partir de quantos anos da obra pronta? Ou ele é feito mesmo antes da entrega da obra? Qual é o critério para se fazer esse trabalho? Muito boa pergunta, Roberto. Pois é, o patologista, normalmente, ele é o cara que ele é o final, né? Vamos dizer assim, como a gente mexe com a doença da construção, ele não é um cara muito bem visto ou bem quisto, porque ele talvez vai denegrir a imagem da construtora ou a imagem do gerente administrativo daquele condomínio, por ele vai interferir numa falha, né, num erro. O patologista normalmente ele vai atuar naquilo que ninguém conseguiu arrumar. Então, tentou-se ou demorou-se para se recuperar ou se arrumar, e aí ficou numa situação inviável ou até uma situação que pode... Porque a gente tem situações que nasceram com a construção, a gente chama de falhas endógenas, né? Elas nasceram, nasceu lá na concepção, no projeto, e veio acumulando, ninguém se observou, nasceu na construção, foi uma falha de mão de obra, né, ou um produto inadequado, ou então uma falha de manutenção. Na manutenção, o usuário ou executou errado a manutenção, ou foi informado de forma inadequada,
ou não executou a manutenção, e aquilo foi postergando até virar uma patologia que a gente chama uma manifestação patológica, e dessa forma, ao se postergar, ele gera custos, né? E o que seria uma manutenção corretiva preventiva passa a ser uma manutenção corretiva. Então ele pode atuar em várias frentes, né? O patologista ele poderia ter atuado lá no comecinho. Por a gente enxergar o fim, a gente poderia atuar no começo, para evitar o erro lá na frente. Né? Então, hoje existe uma cadeira que a gente chama de engenharia diagnóstica, que é exatamente prevenir ao invés de remediar, que seria o mais adequado, né, Roberto? Assim como na engenharia, na medicina, a medicina diagnóstica, existe a engenharia diagnóstica hoje tentando prevenir ao invés de remediar, né? É verdade. Como a nossa saúde, né? A gente tem que prevenir sempre, né? Fazer os exames, essa coisa toda. Agora, Renato, o grande objetivo é a questão da segurança de quem está morando nesses locais, né? Porque, assim, eu imagino que esses problemas estruturais, alguns deles possam ser graves. Agora, de qualquer maneira, tem uma questão de redução de custo, às vezes de manutenção. Quer dizer, quais são as vantagens, além da segurança, que me parece a mais óbvia? Exatamente, Roberto. A patologia ela pode ser desde uma simples fissura, né, uma trinca que pode entrar água, ou uma mancha, né, que está incomodando ali. Você comprou um imóvel novo e em 2 anos o teu revestimento está manchado, ou formação de fungo, bolor internamente ao apartamento, e aquilo gera problema na saúde do usuário. Então isso é um problema, porque você não quer isso, né? E é um bem de alto valor, e muitas vezes é o único bem da pessoa. Então você espera que exista ali um primor, um capricho, um cuidado. Então, muitas vezes, o cuidado ali com o usuário e com essa relação usuário e construtor, incorporador, é uma linha muito tênue, né, Roberto? Então, existe desde o detalhe, né, o detalhezinho que pode estar entrando uma água, pode estar gerando um problema de saúde, um problema de um dano psicológico, até um problema sério, né, um problema de um destacamento, de um revestimento, uma queda de uma marquise, um acidente mais fatal, né, como a gente acompanha, por falhas de ambos os lados, desde o construtor que investiu pouco, né, na vida útil daquele edifício, colocando materiais de boa qualidade, ou então informando o usuário como cuidar bem. Hoje existem normas e leis que exigem que se faça um manual de uso e manutenção e que oriente o usuário para que ele garanta ali, faça as suas manutenções no tempo certo, para que se atinja uma vida prolongada daquela edificação, né? Espera-se aí vidas úteis adequadas, né, e longas, e que o usuário faça a sua parte também. Não é justo também, depois de 20 anos, eu chegar para a construtora e falar, olha, eu não fiz nada, a minha fachada está caindo e você é o responsável por isso. Não existe isso, né? Mesmo a gente pode associar aí ao corpo humano, né? Eu nunca fiz um exercício, eu como de forma inadequada, eu tenho uma vida sedentária e quero chegar aos 60, 70, 80 anos bem, né? Então, existem as compensações, né? Então, você tem que fazer a sua parte de ambos os lados, né? Então, existem riscos de ambos os lados, existem obrigações e cuidados de ambos os lados. É isso aí. Muito interessante esse trabalho, realmente desconhecido, acho que pela grande maioria das pessoas, né? Eu mesmo nunca tinha ouvido falar nesse diagnóstico da construção, e muito interessante também essa relação, né, entre o trabalho da engenharia como se fosse um trabalho médico. Gostei muito da nossa conversa, queria que você deixasse os seus contatos para quem está acompanhando aqui o Notícias do Bem, quiser saber mais a respeito do seu trabalho, quiser saber mais a respeito desse assunto também, como é que a gente te encontra? Eu tenho um canal no Instagram, né, é o @RenatoSaad, no LinkedIn também, é só @RenatoSaad. LinkedIn, Instagram, YouTube, a gente tem um programa também
quinzenal, onde a gente fala com autores de engenharia, não só nessa parte de patologia, mas da boa engenharia, sabe, Roberto? A gente, na realidade, a patologia, eu sou patologista, estou patologista há 30 anos, eu atuo bastante nessa área, mas a gente prefere falar não no desserviço, mas no serviço, né? no melhorar da boa engenharia. Eu tenho um trabalho com um colega, Paulinho Silva, que é lá de Curitiba, a gente sempre pregando essa boa engenharia, ele está nos assistindo agora. Um abraço para você, Paulinho, e a gente quer que façamos um bom serviço, né? Então, @Renato Saad, Instagram, LinkedIn, YouTube, os nossos contatos. Eu estou aqui em São Paulo, aqui no Mackenzie a gente tem um trabalho bacana também. Eu dou um módulo num curso que chama Excelências Construtivas e Anomalias, que também leva essa cadeira. No Instituto de Engenharia aqui em São Paulo, a gente participa de um grupo de engenharia, também tem uma cadeira lá, tem um departamento de engenharia diagnóstica, você também pode se informar. E hoje em dia, os síndicos, os gerentes prediais podem se informar sobre essa atividade da engenharia diagnóstica, da inspeção predial. Cada dia mais a gente tem sido requisitado para inspecionar. Os edifícios ficam velhos, há leis tramitando, tentando aí obrigar, né? Nossos edifícios estão com mais de 50, 60 anos. É importante fazer uma inspeção com alguém que conheça, né? Muitas vezes aquela trinquinha, aquela fissurinha, aquele revestimento que está se soltando pode ser um sinal que alguma coisa mais séria está acontecendo. Com certeza. Bom, muito obrigado aí por terem convidado a gente falar um pouquinho sobre o nosso trabalho. Com certeza, Renato. Obrigado pela sua participação. A gente espera encontrar com você outras vezes aqui para continuarmos esse assunto ou falarmos de outros assuntos também aqui no nosso Notícias do Bem. Então, boa semana para você. Até a próxima. Até a próxima. Deus abençoe vocês. Muito obrigado. Amém. Obrigado.